Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Que bom poder gravar e compartilhar esse vídeo com você, vídeo de número 258, leitura bíblica. E através desse vídeo estarei lendo aqui o capítulo 19 do livro de Juízes e poder compartilhar aí com você, né? E vai ser uma bênção de Deus. Vamos de leitura bíblica? O levita e a morte da sua concubina é o título ou epígrafe desse capítulo. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel. Deixou-o e voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá, 4 meses depois. Mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ela tinha levado seu servo de 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai. E quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: "Coma alguma coisa, e depois vocês poderão partir." Os 2 se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: "Eu peço a vocês que fiquem esta noite e que se alegre." E quando o homem se levantou para partir, seu sogro convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: "Vamos comer, espere até a tarde." E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: "Veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passa a noite aqui. Fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa." Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: "Venha, vamos parar nessa cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui." O seu senhor respondeu: Não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá." E acrescentou: "Ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares." Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: "Para onde vocês estão indo? De onde vem?" Ele respondeu: "Estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos,
e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso: dono da casa, traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede. Não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha, virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometem tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele disse: levantem-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso, nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Louvado seja Deus. Vamos entender esse capítulo então, capítulo 19. Queridos, capítulo 19 do livro de Juízes é um dos textos mais sombrios e controversos da Bíblia. Frequentemente abordado com cautela devido à sua natureza perturbadora. O capítulo narra a história de um levita e sua concubina, incluindo aspectos de hospitalidade, violência e tragédia. O capítulo começa com a descrição de um levita que, após ter deixado sua casa, busca retorno à sua cidade, no versículo 1. Ao longo do caminho, ele se hospeda na casa de um homem em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim, versículo 15. Durante a noite, homens da cidade cercam a casa e exigem que o levita seja entregue a eles, versículo 22. Para proteger o seu hóspede, o anfitrião oferece sua própria filha e a concubina do levita. Está descrito no versículo 24. A concubina é forçada a sair e acaba sendo abusada até a morte. Está no versículo 25 e 26. O levita, ao encontrar seu corpo, a divide em 12 partes e as envia a todas as tribos de Israel. Versículo 29. Convocando assim uma assembleia para vingar o ato. Bem, o versículo 1, ele introduz o levita e a sua concubina, destacando a falta de liderança e estabilidade em Israel na época. Versículo 15, a hospitalidade era um valor importante na cultura israelita. O ato de receber alguém em casa era sagrado. Versículo 22, a súbita virada para a violência destaca a degradação moral do povo de Israel.
versículo 24 ao 25, o anfitrião oferece a própria filha, a concubina, revelando uma falha ética, onde a vida das mulheres é desvalorizada. Versículo 29, a resposta do levita é extrema. Seu ato de despedaçar o corpo da concubina enfatiza a gravidade da injustiça e busca provocar uma ação entre as tribos de Israel. Vamos aprender um pouquinho mais e tentar aplicar nos nossos dias de hoje esse capítulo. Os ensinamentos de Juízes 19 nos desafia a refletir sobre a importância da hospitalidade e preservação da dignidade humana. Em tempos de crise, é crucial abordar as injustiças sociais, as injustiças sociais e defender os vulneráveis. Podemos usar exemplos de defesa dos direitos humanos em nossa vida cotidiana, promovendo diálogo e empatia em nossas comunidades e repudiando a violência em qualquer forma. Algumas curiosidades desse capítulo. Juízes 19 tem paralelos notáveis com a história de Sodoma e Gomorra em Gênesis, em Gênesis 19, mostrando a continuidade do tema de violência sexual e hospitalidade. A narrativa é frequentemente usada em discussões sobre a violência na Bíblia, gerando debates acalorados sobre a moralidade dos eventos e suas implicações para os leitores modernos. A resposta do levita e a divisão da concubina invocam o conceito de justiça retributiva, uma prática comum nas culturas antigas. Então, meus amados, fica aí a leitura do capítulo 19 do livro de Juízes, que possamos ler, reler e aprender e tirar mais ensinamentos desse capítulo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço e que possamos continuar aí aprendendo mais com Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Geraldo Magela e juntos vamos crescer na graça e no conhecimento.